a comida, a bebida, e acabou o vinho. Maria, a mãe de Jesus, disse: olha, acabou o vinho. Não tem vinho. Aí não chegou meia hora, daqui a pouco eu resolvo o problema. E ela sabe bem, chamou os serventes: olha, façam tudo o que ele disser, porque o que ele mandar vocês fazerem, façam, porque eu não tenho poder para fazer nada não, mas ele tem. Claro, isso está subentendido, né, irmãos? Porque se a Virgem Maria pudesse fazer, ela teria feito. Ou não. Claro, se ela pudesse resolver o problema com a fonte de vinho, ela teria feito, teria resolvido. Se ela não resolveu, é porque não podia resolver. E se não podia resolver problemas de ninguém enquanto viva, imagine agora que está morta entre nós, viva na glória. Um dia encontraremos com ela lá. Alguém vai ter coragem. E o pastor está falando mal dos santos? Só se for louco, né? Inconsequente, irresponsável. Não estou falando mal de nada, de ninguém. E estou dizendo que ela não tinha poder para resolver o problema. Ela não tinha capacidade, condições para fazer milagre. Chamou os discípulos, os empregados, os serventes: façam tudo que ele, meu filho, Jesus disser. Na hora certa, Jesus disse: olha, enchem as talhas de água. Tem umas talhas aí com um pouco d'água, água suja. Enchem as talhas. Eles encheram as talhas. E Jesus transformou água em vinho. Todos provaram e ficaram sem entender. Ué, mas como é que pode? Geralmente, uma festa como essa, o dono da festa, os pais da moça, dão o primeiro vinho, no início o vinho melhor, no início da festa. Depois se todo mundo veio lá e cá, então é servido o vinho inferior. Mas nessa festa aconteceu o contrário. O vinho que deram no início era bom, mas o vinho que está servido agora é excelente, porque foi Jesus que fez, transformou água em vinho. Amados, Jesus fez muitos, mas muitos milagres, e os gregos não sabiam disso. Vamos conhecer esse cara, né? Esse camarada, dizem que é tão acima da média. Vamos conhecê-lo. Queriam conhecer Jesus por causa dos milagres. Finalmente, irmãos, eles queriam ver Jesus porque eles souberam que ele era Deus. E só ele podia e pode perdoar pecados. Amados, os gregos se baseavam em mentiras, que, para ficar mais elegante, Luciano, dava o nome de sofisma. Se baseavam em sofismas, que no fundo é mentira mesmo. Daí, quando você vê uma coisa muito sofisticada, como nós falamos, não é? No fundo, é uma coisa meio falsa, e por vezes totalmente falsa. Isso tem origem entre os gregos. Mas agora, eles conhecem a história de diversos líderes religiosos que antecederam o Senhor Jesus. Todos eles falsos, todos eles mentirosos. Mas agora eles têm notícia de que entre eles havia alguém profundamente sério, que nunca mentiu, que desafiou a todos em relação ao pecado, que nunca enganou ninguém, que não mentiu em circunstância nenhuma, que veio ao mundo para morrer e foi até a morte, mas a morte não o prendeu, e se apresentou todas as vezes que foi preciso. Ele se apresentou como Deus. Certa vez, quando ele curou alguém, os judeus, os fariseus ficaram apavorados com aquela cura, ficaram sem entender. E Jesus disse: olha, muito mais do que fazer essa cura, eu lhe digo, vai, perdoados estão os teus pecados. Eles entraram em desespero. Ué, por quê? Perdoar pecados? Diziam os fariseus religiosos. Ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Isso, os fariseus.
E estavam certos, claro. Quem pode perdoar pecados? O padre pode perdoar pecados? Claro que não. O pastor pode perdoar pecados? Claro que não. O seu Joãozinho da esquina, que é rezador, pode perdoar pecados? Não. Ninguém pode perdoar pecados. Pecados são perdoados única e exclusivamente por Jesus. Porque Ele nunca pecou. Porque Ele é justo. E Ele morreu na cruz para perdoar nós pecadores injustos. E quando foi preciso, Ele disse: quem vê o Pai, vê a mim. Eu e o Pai somos o mesmo, somos um. Jesus é Deus. Ninguém fez de nós o que Ele fez, porque só Deus pode fazer. Ninguém fez, nunca. Alguém pode tentar fazer alguma coisa parecida, alguma coisa semelhante, mas fazer igual o que Jesus fez, faz não. Você conhece? Atualmente não se fala, a televisão não fala em mais nada, ou não fala tanto em qualquer outra coisa como fala em milagres, não é verdade? Em curas. Eu já falei isso aqui algumas vezes e não me importo, porque também eu não estou desafiando ninguém, não há nenhum desrespeito para o segmento nenhum, mas eu não conheço uma pessoa. Será possível? Tantas pessoas, eles anunciam que foram curadas, houve milagre com tanta gente. Eu não conheço uma pessoa. Você conhece uma pessoa? Não, esse que foi curado, sim, outro milagre. De repente vai dizer: eu conheço uma, mas era conhecer 1000, do jeito que falam, hein? Milagre, 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 vem que vai ter milagres. Hoje é a noite de milagres, é a oração de milagres, recorrente de milagres, milagres. Mas que milagre, irmãos? Cadê os milagres? Eu não estou vendo milagre. Eu não estou vendo ninguém curado milagrosamente. Por vezes, alguém diz: você vai ser curado, vai haver um milagre na sua vida. Mas olha, vem aqui, eu vou fazer oração. Aí, o irmãozinho, a irmãzinha vai lá, ele coloca a mão na cabeça, abraça, faz a oração e fala: olha, mas continua tomando remédio, né? Continua tomando remédio. Daqui a 6 meses você volta aqui e você vai estar curado. Se fosse milagre, não precisava tomar remédio. Milagre é dizer assim: olha, você vai ser curado agora em nome de Jesus. Pode pegar seu remédio e jogar no lixo. Pode chamar o médico aí, o enfermeiro, e tirar todo o equipamento. Pode desligar o soro, porque eu vou orar e Deus vai fazer um milagre e você vai ser curado. Você vê isso? Existe isso? Eu não conheço isso. Pode ter, mas sinceramente eu não conheço ninguém, né, nesse caso. Amados, pois bem, Jesus fez isso. Ele curou. Ele fez milagres, porque Ele é Deus. E olha, irmãos, o que prova que Jesus é Deus não é apenas milagres ou milagres. Não, claro que não. É pouco. Você já pensou, amados? Você já pensou? Jesus sendo caçado pelos fariseus com os soldados romanos, lá no monte orando, de madrugada de quinta para sexta. Eles chegam e Jesus ainda, como se estivesse zombando deles, quase que ironicamente pergunta: quem vocês procuram? É Jesus? Sou eu. Eu estou aqui entre vocês. Vocês me procuram como se fosse um bicho, uma caça, um animal, com uma arma, com um pedaço de pau. Ele se entregou para ser preso. Foi preso, foi julgado. Vocês conhecem a história muito bem. Sempre falo aqui, né? Todo mundo que me assiste aqui aos domingos e ouve a palavra de Deus conhece bem a história de Cristo. Nem sempre o Cristo da história. É necessário que, além de conhecermos a história de Cristo, que a Bíblia fala, conheçamos o Cristo da história através da fé. Isso importa, isso faz diferença, isso altera a nossa condição de pecadores condenados, perdidos, para pecadores salvos, arrependidos,
certos de vida eterna com Deus. Amados, preso, foi à cruz, foi pregado na cruz, e já tardinha, antes do anoitecer, tiraram-no da cruz e ele foi colocado na sepultura. Lá passou a noite de sexta para sábado, o dia de sábado, e a noite de sábado para domingo. Domingo pela manhã, primeiro dia da semana, as mulheres foram lá na sepultura para ver se ele estava lá, para ver se o corpo estava lá. Porque disseram antes que ele ia ressuscitar. Chegando lá, elas ouviram uma pergunta dos anjos que estavam lá: por que buscais aquele que é vivo entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou-se. Ele não está aqui. Não foi ninguém que veio aqui orar para que ele saísse. Ele saiu porque ele é Deus. A morte não o prendeu. A grande pedra da sepultura não o deteve. Ele saiu da sepultura. E depois ficou alguns dias entre os discípulos, até que certo dia estavam eles reunidos e eles viram quando Jesus subia de volta ao trono, de volta ao céu. Além de verem, eles ouviram uma voz que lhes perguntava: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus que viste subir, um dia vai voltar também. Deus faz isso, só Deus faz isso. Meu irmão e irmã, o Deus que quebra os olhos dos céus, o Deus que quebra os ouvidos dos surdos, o Deus que solta a língua do mudo, o Deus que faz o aleijado andar, o Deus que garante perdão para os nossos pecados, o Deus que rouba, que leva, que assume os nossos pecados e nos dá condições de purificados, de santos, para vivermos com Ele aqui e na eternidade também. Esse Jesus se apresentou muito bem entre nós. E os gregos sábios, intelectuais, queriam conhecê-lo, queriam saber quem era. E eles viram, e eles presenciaram. Amados, nesta noite, eu quero convidar você, meu irmão, eu quero convidar você, minha irmã, eu quero convidar vocês que estão aqui, você que vai me ver depois pelo vídeo, é para você ver mesmo. E quem sabe, até você, longe de Campos, longe do estado do Rio, vai ver isso. Eu quero falar para você, esse Jesus é Deus. E só Deus pode perdoar os seus pecados. E só Deus pode fazer de você uma nova criatura. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando alguém vier para Jesus, por favor, no nome de Jesus, não fique olhando para os defeitos que ele tinha, não. Aqueles pecados que ele praticou, aos 3, 8, 10, 20, 30, 50 anos, aquilo passou. O sangue de Jesus passou naquela vida e milagrosa e misteriosamente, o sangue vermelho tornou a minha alma mais branca do que a neve. Amém? Amém. Pastor, eu quero pecador demais. Não tem problema não. Pastor, o cara está sendo procurado pela polícia. Não tem problema não. Pastor, você não sabe, o cara está envolvido com o petrolão da Dilma Rousseff. Não tem problema não. O sangue de Jesus o faz mais alvo que a neve. Pastor, você não conhece o cara tirou a vida de muita gente que morreu do coco nas redondezas. Não tem problema não. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pastor, o cara já fez mal, o cara destruiu famílias que os homens não têm ideia. Não tem problema não. Ele fez, mas o sangue de Jesus o purifica, o transforma, porque Jesus é Deus. É Deus que encarnou-se, não reencarnou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os que ensinam reencarnação estão mentindo e sabem que estão mentindo. Pastor, não é abuso? Não, eu não estou respeito, mas sabem. Como que vão saber? Eu sei. Como que eles não sabem? Quem ensina que a reencarnação sabe que está mentindo, sabe que está enganando as pessoas, sabe que está ensinando doutrina errada, coisa do demônio, coisa do inferno.
Sabe? Claro que sabe. Mas isso eu sei. Como que eles não sabem? Quer outra coisa? O cara que ensina, não, você, depois que morrer, não tem problema não. A gente vai rezar a missa de corpo presente, depois de 3 dias, depois de não sei quantos meses, para que lá no purgatório você vai se purificar, meu irmão, minha irmã, pela madrugada. Como o cara não sabe que isso é mentira? Eu sei que isso é mentira. Você sabe que isso é mentira? A Bíblia diz que isso não existe. Alguém pode dizer, eu estou zangado. Não, não estou zangado não, meu irmão. É porque o meu estilo é assim mesmo. Você não imagina. Queria ser mais, mas aqui dentro, Deus sabe. Tem doçura. Tem humildade. É porque o meu tom é esse mesmo. Eu falo assim mesmo. É o meu estilo. Por favor, acredite nisso. Não vai nenhum desrespeito, nenhuma agressão a ninguém. Nenhuma falta de amor para ninguém, para com ninguém, não. É claro que cada um tem direito de discordar de mim, como eu tenho direito de discordar dos outros. Ninguém é obrigado a concordar comigo, como também eu não sou obrigado a concordar com ninguém. Agora, por favor, não venham querer me ensinar e querer convencer as pessoas de mentiras que a Bíblia condena. A Bíblia diz que não. Você vai dizer que sim? Aí o cara diz que sim, eu vou concordar com ele? Não, eu prego a palavra de Deus. Eu tenho compromisso com a palavra. Os gregos queriam ver a Jesus porque Jesus era coerente. Não é. Não sim, pastor. Tem isso na Bíblia, pastor? Tem. Aonde? Naquele texto que Jesus disse: seja a vossa palavra sim, sim, e não, não. E o que passar disso é do maligno. Não tem mais nem menos, eu acho que sim, mais ou menos, eu acho. Não, não existe não. Não é, acabou. Definir, ponto final. Meu irmão, meu amigo, olha aqui. Os gregos, homens cultos, intelectuais, eruditos, foram à procura de Jesus. Você veio aqui nessa noite, você nem sabe por quê. Mas veio. Você não foi por acaso? Não. Não, eu vi porque a esposa chamou. Não. Foi não. Eu vi porque a namorada chamou, o namorado chamou. Não, não tem nada. Foi não. Você nem sabe por quê, mas tem. O Espírito Santo de Deus está trabalhando na sua vida há tempo. Porque você viesse hoje, ouvisse a palavra de Deus e tomasse uma decisão ao lado de Jesus. Eu quero te convidar nessa noite a você fazer uma decisão ao lado de Cristo. Desejar mesmo, profundamente, encontrar-se com Ele, vê-lo face a face, tê-lo na sua vida, permitir que Ele entre na sua vida, transforme a sua vida, perdoe os seus pecados e faça de você uma nova criatura. Quantas pessoas gostariam de vir para a igreja? Quantas pessoas, é possível ter alguém aqui assim, gostariam de voltar para a igreja, mas ficam constrangidas, ficam envergonhadas? Por favor, meu irmão, minha irmã, olha aqui. Se algum motivo levou você a se afastar da igreja, se algum motivo tem forçado você a ficar fora da igreja, olha, hoje é o dia de você vir. Você não é melhor nem pior que ninguém. Não é pior nem melhor que ninguém. Nem para Jesus hoje. Ele fez milagres, pode fazer milagres na sua vida e na minha também. Ele nasceu de maneira sobrenatural para poder resolver o problema de todo mundo, resolve o meu e o seu também.